Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nosso tema aqui é COP30. Vou começar aqui direto ao ponto, perguntando para o Guilherme e para a Suzana. Há poucos dias, dá para se dizer assim, da COP30. Que manchete vocês gostariam de ver ali ao fim do encontro, pensando aqui positivamente, né? Brasil vai deixar isso aqui como marca na COP30 e o que a gente precisa para chegar lá, Suzana? Boa tarde, tá funcionando? Tá, né. Boa tarde. Obrigada aqui pelo convite, é um prazer enorme estar hoje à tarde aqui com vocês. Bom, em relação à COP30, eu acho que a gente tem 2 desafios muito grandes. Um é o operacional propriamente dito, né, que é o que está deixando as pessoas muito agoniadas, né, que é, de fato, você conseguir, né, fazer com que a conferência em si funcione bem, né, onde a gente está vendo inúmeros problemas associados, desde a locomoção, a questão de acomodação, enfim. Então tudo isso é uma questão que eu temo que possa impactar, né, a imagem do sucesso da conferência. E tem a questão do conteúdo propriamente dito, que é o que, no fundo, exatamente o que vai importar. No que se refere ao conteúdo, eu acho que também temos uma série aí de dificuldades e apreensões, porque a gente está vendo, né, um momento complicado no mundo, uma posição dos Estados Unidos que também, né, fragiliza as negociações, dado que é a maior potência, um grande emissor, enfim, a questão do financiamento, que é algo que tem sido muito debatido ao longo de todas essas outras COPs, o que deixa, né, um pouco de receio que seja mais uma, e que a gente não consiga avançar. A parte positiva que você está me perguntando é um pouco como ela está sendo conduzida, de ser extremamente inclusiva, né. Eu acho que esse grupo, né, de pessoas que estão sendo chamadas a participar, uma quantidade enorme, né, de eventos e discussões, que é o que a gente está chamando de jornada, né, da COP30, ou seja, não estamos olhando só, né, para a questão lá de Belém, já foi inclusive anunciado aqui no Rio de Janeiro, encontro de prefeitos, né. Então acho que esses novos arranjos são muito importantes, né, arranjos dos governos subnacionais, da sociedade civil, do setor financeiro, novos produtos, né, financeiros, com uma nova arquitetura financeira também é importante, seguradoras, bancos. Então, essa diversidade de atores eu acho que é positiva, porque, de fato, para se ter algum resultado positivo, é necessário que haja, né, uma ação coletiva, não é de um segmento só, não é só governo, não é só a sociedade civil, nem só a empresa. Então, acho que isso daí é bem interessante. Eu acho que está se fazendo um esforço muito grande nesse sentido. Guilherme, sua expectativa. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que, primeiramente, agradecer o convite. Olha, Rafael, eu não sou um jornalista, então vou tentar fazer aqui uma manchete bem simples, mas ambiciosa. Eu acho que, assim, a COP, para ser um sucesso, tem que avançar na implementação de compromissos firmados e ser uma vitória da cooperação internacional. Acho que, só para situar todos, a gente vive em um contexto bastante desafiador, tanto para o Brasil quanto para a presidência da COP30, então que vai ter que lidar com duas importantes crises no contexto atual. O primeiro é a crise climática, que nos últimos anos a gente tem visto recordes crescentes de aumento de temperatura, custos de impactos climáticos sendo cada vez mais acentuados. Então, por exemplo, no último ano a gente alcançou 348 bilhões de dólares em custos, em perdas econômicas relacionadas a eventos climáticos extremos. E dessas perdas econômicas, 40% não foram seguradas. Então, isso representa perdas de fato. E isso impulsionado pelo aumento das emissões globais. A gente também alcançou recorde em 2023, com 57 gigatoneladas de gás de efeito estufa, que hoje estão aí majoritariamente concentrados no setor de energia, na forma que a gente produz e consome energia. Então isso é extremamente desafiador. Por outro lado, a gente tem uma crise geopolítica, como muito bem a Suzana mencionou, na qual há uma perda da valorização do multilateralismo, da cooperação internacional. A gente vê também o crescimento de conflitos armados, conflitos geopolíticos, que dificultam muito a pauta de mudanças climáticas e energia. Então, só
para trazer também um dado adicional, por exemplo, esse ano a União Europeia pretende investir 5% do seu PIB na área militar. Então isso vai com certeza impactar o fluxo de investimentos que a gente precisa tanto avançar nessa COP para a agenda de clima e transição energética. Então esse é um pouco do panorama. Já que você falou em dinheiro, mas de uma outra forma, mas me veio à mente aqui um problema para a gente que acompanha a COP já há 30 anos, que é, no fundo, quem paga a conta. E aí queria saber a visão de vocês, Suzana, você que acompanha esse assunto de perto, sempre parece que ali no fim, quem assina o cheque dá um problema ali. Você acha que dessa vez muda isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai continuar tentando, né, resolver esse problema de quem paga a conta, e isso muito me preocupa, porque eu acho, inclusive, não só que a gente não vai conseguir esse financiamento, enfim, que a gente está comentando, até porque todos os desenvolvimentos que a gente tem visto, né, seja no uso de aumento da participação de renováveis, a investimento também em renováveis, em processos produtivos mais limpos, tudo isso tem sido feito porque é interessante se fazer, economicamente interessante. Então, a partir desse dado, você vê que não é simplesmente uma boa ação, ou você está fornecendo dinheiro por conta de uma redução de gases de efeito estufa. Eu acho, inclusive, que para o Brasil a pauta climática é um bom negócio, né? Dadas as nossas diferenças, a matriz energética mais limpa do que o dos demais países. Então, tudo isso mostra que para a gente é um bom negócio mesmo essa agenda avançar. Mas, em relação a investimento, em apoio, é uma questão, inclusive, que eu acho que tende até a piorar por conta do que a gente estava até comentando, né, anteriormente. O mundo está se tornando cada vez mais tecnológico, o conhecimento cada vez mais sofisticado, e isso tudo demanda investimentos muito elevados em ciência, tecnologia e inovação. E esses investimentos estão exatamente nos países mais ricos. Então, o que eu estou vendo, ao contrário do desejável, parece até um paradoxo, né, que a gente fala tanto em inclusão, a importância da equidade, etc., mas o paradoxo que eu vejo aí é que a gente está aumentando esse gap, né, porque quanto mais você tem um mundo tecnológico com elevadíssimos, né, recursos aplicados em ciência, tecnologia e inovação, mais distante os países ficam, os países menos desenvolvidos, de conseguir chegar junto, né? Então, eu acho isso um problema seríssimo. Eu acho que os países deveriam, os menos, né, desenvolvidos ou em desenvolvimento, estarem muito focados em conseguir, né, aumentar seus investimentos nessas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Já volto a falar contigo sobre tecnologia, só para passar aqui para o Guilherme. Guilherme, outro assunto espinhoso. A gente, quando pensa em transição energética, às vezes dá-se aquela falsa impressão de que isso vai acontecer de uma hora para outra, que os combustíveis fósseis vão sumir e tudo vai ficar limpo, eólico, solar, o mundo vai ser resolvido de uma forma dessa natureza mais simples. Queria a sua visão, de que maneira COP30 tem que tratar combustível fóssil, como é que você vê esse assunto na conferência? É uma ótima pergunta. Aqui na Catavento a gente tem trabalhado bem próximo à indústria de óleo e gás. A pedido da presidência da COP30, a gente tem conduzido alguns estudos aí voltados para o tema de Transitioning Away, que é um dos principais compromissos aí voltados para a indústria de combustíveis fósseis, firmado na COP28 e que tende a ser discutido visando a sua implementação na COP30. Então, o que a gente chegou nas principais conclusões, né? O Transition Away deixa bem claro de que forma essa transição energética tem que ocorrer. Ela tem que ocorrer de forma justa, ordenada, esse é um dos principais pilares aqui da sua pergunta, e equitativa, que foi o que a Suzana mencionou anteriormente. Olhando apenas para o pilar de ordenado, a gente sabe que a redução da produção de óleo e gás ou de combustíveis fósseis, incluindo carvão, tem que ocorrer de forma conjunta com a redução da demanda. Se isso não ocorrer, vai haver disrupções que notadamente vão gerar volatilidade de preços, inflação e gerando impactos socioeconômicos para diversas partes da população, notadamente as populações mais vulneráveis. Só para não perder esse gancho, né, e não querendo deixar de falar da parte da justiça social,
mas o que você está defendendo é, a gente, quando olha, vou chamar assim, da pizza, da energia, tem, obviamente, um movimento de você aumentar a fatia da energia limpa frente aos combustíveis fósseis. O que você está falando aqui, e é isso que eu gostaria de saber de você, não basta só redistribuir a pizza, você tem que diminuir a pizza, porque o que a gente está vendo, em termos de consumo, é um aumento global. É por aí? A realidade é que a gente vai precisar fazer tudo, né, ao mesmo tempo. A gente vai precisar olhar para a demanda, então aqui a gente vai ter que mudar o perfil de demanda, então com penetração de renováveis, mas também olhando para tecnologias de descarbonização. Então pensar em processos mais eficientes. O pilar de eficiência energética muitas vezes é preterido, mas é muito relevante nesse contexto. E olhar para a oferta de energia ser com a menor intensidade possível, incluindo aqui óleo e gás. Como que a gente encontra caminhos para reduzir a intensidade de carbono da produção? Como a gente opta por selecionar, eventualmente, no mercado global de óleo e gás, os barris de menor intensidade? Então, essa dinâmica, essas discussões tendem a estar presentes na COP30. Só adicionando o que o Guilherme falou, que normalmente a gente fala, né, do transitioning away, né, de redução dos combustíveis fósseis, e de fato não se fala, né, da redução do consumo, que é muito importante. Mas, além disso, tem um aspecto que passa, às vezes, meio à margem, que são os produtos não energéticos, né? O petróleo, o petróleo, gás, enfim, ele tem, né, importância monumental por conta do uso da energia, mas a nossa economia também está muito baseada, né, não só a economia do Brasil, mas a economia mundial, no uso dos derivados do petróleo não energético, na petroquímica. Então, quem são esses substitutos? Então, você não. Hoje em dia é quase impossível você imaginar um mundo sem petróleo, porque tudo que se usa, né, na indústria, construção civil, pavimento, na saúde, Aqui em farmacêutico, torno da gente tem tudo. carbono em tudo, né? Então, quer dizer, quando a gente está pensando em se afastar, né, do petróleo, reduzir a exploração de petróleo, enfim, você também tem que buscar substitutos desses outros não energéticos, né, que são os produtos da petroquímica. E aí, então, Suzana, para pegar a parte da tecnologia, né? Você está à frente da COP, que é um dos centros de referência aqui no Brasil e no mundo em termos de tecnologia. Falamos aqui, quando a gente fala de consumo, a gente está falando de mudança de comportamento, indústria, mas do ponto específico da tecnologia. Como você vê esse momento? Quais são as oportunidades que a gente tem aqui no Brasil para fazer uma transição via tecnologia? Olha, a tecnologia ela tem um papel crucial nisso, né? A parte mais óbvia é você usar os recursos naturais de maneira mais eficiente, né? Então, quando você usa, por exemplo, exatamente o que você precisa para aquele determinado fim, para aquela finalidade, você já está reduzindo, digamos assim, comparando com o cenário usual, o consumo de qualquer recurso natural, seja ele água, algum material, mineral, enfim. Então, a tecnologia ela tem essa questão de buscar uma eficiência em tudo, né? No processo, no uso. Então, isso já é uma questão assim muito importante, né, da tecnologia. Fora isso, você tem uma série de outros desenvolvimentos tecnológicos também que aconteceram exatamente por conta do setor de petróleo e gás. A COP, né, a instituição que eu dirijo, sempre foi muito baseada, né, em projetos do setor de óleo e gás. E muitas outras áreas foram se desenvolvendo, como robótica, por exemplo, por conta do uso da robótica na exploração de petróleo, sobretudo no offshore, que você não pode descer, mergulhador e tal, então vão robôs. Então você começa a desenvolver a questão de gêmeos digitais, né, digital twins, também você começa a desenvolver, inclusive, inúmeras aplicações de inteligência artificial, de sensoramento, sensores remotos. Então, você tem uma instrumentação, tem muita tecnologia que pode ser aplicada em outros segmentos da economia que não na indústria de petróleo e gás. Então,
a renda, o trabalho que foi feito pela história, né, do Brasil, de ter realmente investido muito nessa área, eu acho que trouxe muitos benefícios tecnológicos para o país, né? Eu vejo isso. E eu vejo que uma das questões que falta um pouco na COP30, né, de todos os temas que está se tratando, é exatamente o de tecnologia, principalmente na questão de adaptação. Eu estou comentando de tecnologias utilizadas aí na economia de uma maneira geral. Mas, por exemplo, se você tem um problema de falta de chuva, de acidez, de derrabamentos, seja de óleo ou não, de deslizamentos, enchentes, tudo isso a tecnologia tem como reduzir um pouco esses danos, né? Seja na questão de agricultura, por exemplo, você ter uso de drones, de sensores também para você verificar se tem uma praga num determinado lugar, e você usa toda essa questão de inteligência artificial também para que não estrague toda aquela plantação. Então, tem muita possibilidade de você adaptar determinados terrenos, áreas que antes eram degradadas, para se tornarem produtivas novamente, né? A questão de alertas, de aviso, né? De eventos extremos que estão se aproximando. Então, eu acho que na adaptação você tem um leque aí de possibilidades muito grande, onde a tecnologia pode e deve ajudar. Só complementando rapidamente essa visão de tecnologia, eu acho que a Suzana pontuou super bem, trazendo aqui só um outro elemento nessa análise, né? A gente vê que os investimentos voltados para tecnologias de baixo carbono têm aumentado nos últimos anos. Então a gente já chegou numa proporção hoje de 2:1, tecnologias de baixo carbono versus combustíveis fósseis no setor de energia. Então isso é muito positivo. Entretanto, a gente tem um desafio aqui importante que a gente precisa endereçar de alguma forma, que é a distribuição geográfica desses investimentos, como a Suzana mencionou no início do painel, relacionada à equidade. 85% desses investimentos hoje em tecnologias de baixo carbono estão localizados em países desenvolvidos e na China, que esses países hoje representam apenas 35% da população. Então, refletir e pensar em estratégias de como a gente consegue distribuir esses investimentos geograficamente, claro, considerando as vocações, a competitividade dessas regiões de forma diferente, mas é importante a gente ter esse olhar nessa próxima COP. E aí, eu estou aqui no meio de vocês dois, eu entendo que Guilherme tem uma visão mais mercado, setor privado, né? Estou falando aqui porque dentro do nosso pentagrama aqui do MIT, da metodologia, desse ecossistema, temos uma ponta que seria o setor privado, empresas ou startups, e investidores ali no meio, e Suzana aqui está um pouco mais no campo das universidades, da academia, que é outro pilar importante para a gente. Mas, obviamente, tem uma relação com o setor privado. Como vocês veem essa interseção, no caso, academia, empresas, academia, governo, de que maneira isso pode contribuir para a COP e, no teu caso, também essas interseções, como você enxerga que podem nos ajudar no evento? Eu acho essencial, né? Eu acho que é impossível a gente conseguir chegar a um produto inovador se não tiver junto com com a iniciativa privada, com uma empresa. Porque a própria característica do pesquisador, do professor, do acadêmico, não é uma outra, tem um outro viés, né? Não tem o viés daquele que vai colocar efetivamente alguma coisa no mercado. E para ser uma inovação de fato, para fazer alguma diferença, tem que chegar até a ponta. E para chegar até a ponta tem que ter, né, a iniciativa privada junto. O ideal, normalmente, é que quando você começa desde o início a fazer esse trabalho em conjunto, né? Que eu acho que isso que é muito importante, é que a gente já comece a atuar junto, e eu acho que isso tem começado a acontecer mais recentemente no Brasil. Não era tão habitual assim as empresas chegarem e, com desafios, etc., começar a envolver, né, os pesquisadores, os cientistas, enfim, para chegar a algum resultado, porque existe ainda um preconceito muito grande de ambos os lados, né? Um acha que o outro só quer ganhar dinheiro, o outro acha que um vive no mundo da lua. Então fica difícil, às vezes, você juntar. Mas falta um pilar que também
é extremamente importante, que é o governo, né? Eu acho que tem que ter os três: a iniciativa privada, o setor acadêmico, científico e governo junto, para criar realmente esse ecossistema capaz de fazer com que a gente avance. Foi o que aconteceu no pós-guerra nos Estados Unidos, né? Teve governo, foi o nascimento todo ali da área da Califórnia, das empresas e tal, foram a junção, né, de governo, iniciativa privada e academia. Eu acho que isso é importantíssimo. Perfeito. Eu acho que, começando de uma forma bem otimista, eu acho que o setor privado tem uma grande oportunidade nessa COP30, porque é a COP da ação, né? Como que eu mencionei no início da minha fala, as últimas 2 COPs foram de importantes compromissos voltados à agenda de clima. Então a gente já firmou esse compromisso. E aí, diante do cenário onde a gente tem um contexto geopolítico totalmente desafiador, que vai desafiar ainda mais os negociadores, e que a gente precisa avançar na agenda de clima, na agenda de implementação das soluções, a gente está vendo que a presidência da COP, há uma expectativa de que haja um posicionamento do setor privado de contribuir na implementação das tecnologias existentes. E aí, como que a gente está vendo isso? O setor privado está sendo chamado a apresentar, acho que, 2 principais pilares. O primeiro é evidenciar as soluções existentes. Quais são as soluções que hoje o setor privado já tem, que contribuem, têm um impacto significativo ou um impacto material na agenda de clima e transição energética. E o segundo é fazer uma reflexão sobre quais são as alavancas necessárias para escalar essas soluções, sejam elas tecnológicas, de processo. Então, essa reflexão, a Catavento tem contribuído com algumas reflexões com alguns setores do setor privado, e eu acho que é uma grande oportunidade deles se posicionarem e terem um maior protagonismo nessa COP. Vou fazer uma pergunta aqui que eu estou com medo para a Suzana. Já entrevistei a Suzana muitas vezes. Ainda bem que é para a Suzana. Você responde também, Guilherme. Suzana, pegando aqui a tua experiência também à frente lá do IPCC, falando de estudos, né? A gente, a cada COP que chega, o cenário parece mais catastrófico, mais emergente. E mais uma COP, a gente está ali chegando. Qual é a tua visão científica? A gente também está num mar aí, nos últimos anos, muito grande de desinformação, de tentativas de desacreditar a ciência. O que você traz para a gente, cientificamente falando, de panoramas, de aquecimento? A gente chega lá, não chega, como? Olha, eu não quero ser pessimista. Eu não acho que vai ser uma grande catástrofe, mas eu realmente não acho que a gente vai conseguir chegar, né, a 1,5 graus. Eu acho que isso é um desejo ótimo, bonito. Até algum tempo atrás, eu acho que era possível, mas eu não estou vendo nada que indique essa possibilidade, né? A menos, ao contrário, eu acho que se isso acontecer, é porque algo muito ruim aconteceu com o mundo, né? Como a gente na época teve Covid, etc., tudo, né? Vai caindo as emissões, etc. Então, no mundo indo, né, seguindo a sua tendência natural, não acredito que a gente consiga, né, ficar com 1,5 graus. Porém, eu acho que, aí de novo, né, no meu viés tecnológico, eu acho que a gente tem condições de se adaptar cada vez mais. Me preocupa exatamente essa desigualdade, porque nem todos vão conseguir se adaptar, né? Eu acho que isso aí vai acentuando a desigualdade que a gente já tem no mundo. Então, isso é de fato uma questão preocupante. Agora, a gente conseguir conviver com a atmosfera mais aquecida, com todos esses eventos que estão acontecendo, eu acho que a gente consegue, né, conviver, eu acho que a gente consegue se adaptar, mas, claro, com investimentos altos, com custo associado a isso, e aí, novamente, a questão do desenvolvimento. Eu vejo que o desenvolvimento é a melhor estratégia, né, para enfrentar a mudança climática. Uma nação mais desenvolvida, ou uma região mais desenvolvida, ela tem muito mais condição, né? Mesmo, eu cito sempre um exemplo, né, que não é associado ao aquecimento global, mas, por exemplo, terremoto.
você tem um terremoto num país feito Japão, da mesma intensidade, com uma população similar, você vê um terremoto num país menos desenvolvido, o estrago, o dano é muito maior, seja porque não sabiam, porque a edificação não era adequada, porque não tem sistema de resgate, porque não tem hospital, médicos, e por aí vai, né? Toda a cadeia do desastre, ela não consegue ser trabalhada, adequada. Então, eu sempre acho que para enfrentar a mudança climática, para ter capacidade de enfrentar isso, seja o aumento do nível do mar, de salinizar as águas, etc., tem que se desenvolver. E esse lado meu é um pouco pessimista. Eu não vejo o mundo se desenvolver no sentido de uma melhor distribuição de renda no mundo. Então, isso eu acho que. Mas a culpa não é do clima. Né? Eu acho que isso é uma outra questão. Com certeza. Eu vou ser contraditório, eu concordo com tudo que a Suzana vai falar, mas eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que, assim, saiu dados nessa semana que o nosso orçamento de carbono vai ser superado para 1,5 nos próximos 3 anos. Então, a gente vai ultrapassar 1,5 nos próximos 3 anos se a trajetória de emissão continuar do jeito que a gente está experimentando hoje. Então, claramente, a gente vai ter um que a gente chama de overshoot, né? A gente vai ultrapassar 1,5. Mas com algumas tecnologias, a humanidade já se mostrou capaz de desenvolver tecnologias em momentos de incerteza, momentos de urgência, e eu acredito que as tecnologias vão ter um papel de trazer de volta a temperatura média para 1,5. Eu posso estar sendo ingênuo ou muito otimista, eu ainda me permito esse olhar, porque tem aquela máxima, né? Fake it until you make it. Então, vamos continuar acreditando que 1,5 é possível por meio de tecnologias. Então, esse é o olhar. Assim. Entre a distopia e a utopia, eu vou aqui para o campo da realidade. E entrando nessa realidade, Suzana, você tocou num ponto-chave que eu acho, que é o da adaptabilidade. Né? A gente tem esse duplo desafio. Um é resolver essa bagunça toda. O outro é, enquanto não se resolver, se é que vamos resolver, a gente tem que dar o nosso jeito. Você trouxe um ponto da desigualdade, das diferenças entre países. A gente teve ano passado um exemplo claro aqui no Brasil, né, no Sul, com a tragédia no Sul, uma falta de adaptabilidade de uma cidade, e é provável que a gente enfrente momentos assim. Nisso também, eu acho que pode ser uma oportunidade, pelo menos para a gente evoluir. Vocês acham que a COP30 é um espaço também para discussão desse tipo? Não resolver só o problema, mas adaptar-se à questão? Sim, eu acho que olhando, a gente se afastando um pouco, né, do problema imediato de resolver, reduzir a emissão, eu acho que toda essa trajetória, né, das próprias COPs, né, que a gente fala, tem 30 anos que a gente frequenta essas reuniões, etc., dá sempre uma impressão de que a coisa não avança, mas avança. Né, você é muito lentamente, então nos deixa aflitos por conta do timing, né, que é muito lento. Mas se a gente pensar, por exemplo, na questão do conhecimento, né, sobre a questão do aquecimento global, da mudança climática, dos impactos que pode ter, do conteúdo de carbono, né, da pegada de carbono que todos os produtos têm, isso já é altamente conhecida. É muito difícil você encontrar alguém que não saiba o que é o aquecimento global, que não saiba a importância que tem, né, os combustíveis fósseis nesse impacto, né, da importância, né, do homem, das atividades humanas, impactando a natureza. Então, tudo isso, essa consciência a gente já chegou, tanto que até está se falando que acabou o período de awareness, né, do conhecimento. Agora vamos agir, porque essa trajetória, de fato, a gente conseguiu e eu acho que a gente foi bem sucedido. Não creio que exista alguém que ache que, não, que não tem. Pode até ter um ou outro, ou então mal intencionado, não porque realmente não acredite. Não, só para complementar também, eu acho que reforçando um pouco a minha ingenuidade na última resposta, eu acho que na medida que a gente avança no aumento de temperatura, ocorrem mais eventos climáticos com impactos severos, com perdas econômicas severas. E na medida que o dinheiro fala, né, as pessoas vão começar a perceber que esses eventos climáticos extremos geram perdas econômicas significativas, alguma coisa vai precisar ser feita. Então eles vão começar a olhar com mais atenção. Eu acho que isso já está ocorrendo.
visto o crescente número de eventos climáticos extremos em todas as regiões. Você mencionou no Rio Grande do Sul, mas a gente tem outras experiências acontecendo com muita mais frequência, muito mais distribuição geográfica em regiões que a gente não acreditava que não iam ocorrer. Então esse é um ponto. E o outro, retomando só a questão dos avanços que a gente já conseguiu atingir até agora, o que a gente percebe na Catavento é um aumento da maturidade na discussão. Então isso muitas vezes gera uma maior complexidade, mas eu acho que o debate está mais maduro. A gente entende hoje que a transição energética não pode ser feita de qualquer forma, ela precisa ser ordenada. A gente entende que tem que haver uma distribuição proporcional dos custos e dos benefícios dessa transição. Então o debate está mais difícil, mais complexo, mas também mais maduro, que eu acho que é um bom sinal de avanço. Só para fechar, a gente tem uns minutinhos finais. Queria a visão de vocês dois sobre, voltando aqui ao início da nossa conversa, o protagonismo do Brasil, né? O Brasil, ele deveria, nessa COP, ser mais, vou dizer assim, pensar para dentro do Brasil, usar esse momento como uma oportunidade da gente se adaptar, melhorar, resolver nossos problemas, ou vocês acham que a gente poderia ser um pouco mais ambicioso e colocar o Brasil ali como o grande farol dessa transição, seja possível ou não? Eu acho que a própria configuração, né, que foi preparada em relação a essa COP me dá a entender que vão ter esses dois olhares, né? Eu acho que o Itamaraty, na figura do embaixador André Corrêa do Lago, é exatamente a visão muito para fora, então ele tá aí conversando com todo mundo, né? E é uma pessoa altamente respeitada nessa área. Aliás, o Brasil tem um papel, sempre teve, a sua diplomacia sempre foi muito bem vista, né, nesses debates internacionais desde Kyoto. Então, eu acho que a figura dele, né, que é respeitado mundialmente, e o esforço que está fazendo, vai ter esse olhar mais para fora. E, ao mesmo tempo, a gente vê com toda a equipe envolvida, né, seja do Itamaraty, tem todos os ministérios envolvidos, a Fazenda está envolvido, a Agricultura, de povos indígenas, então a gente vê que há também um interesse no olhar, né, para o Brasil. Então, eu acho que a configuração que foi desenhada, né, do staff, né, de alto nível, que está tocando a conferência, eu acho que a gente vai ter esses dois olhares. Só complementando, acho que a Suzana falou muito bem do olhar que o mundo vai ter para o Brasil, presidência da COP30, coordenando as negociações, e tem um outro olhar que é do posicionamento do Brasil como país nessas discussões, que é uma discussão que é paralela à presidência do embaixador André Corrêa do Lago, da Anatone, na presidência da COP, e é o posicionamento do Brasil. Eu acho que a grande oportunidade aqui é da gente conseguir efetivar e concretizar o que a gente chama sempre que a gente tem uma potencialidade na transição energética de nos tornarmos líderes dessa transição energética. Eu acho que é o momento da gente capturar essa oportunidade de concretizar de fato essa liderança. E como fazer isso? Eu acho que o principal caminho é utilizar nossas vocações, identificar onde nós somos competitivos e buscar cada vez mais uma integração a essas novas cadeias de valor da nova geopolítica da energia. Guilherme Ferreira, Suzana Kahn, muito obrigado. Obrigado a todos.